Seja muito bem-vinda ao nosso evento de Páscoa. Eu me chamo Mahara Bortolotti e vou te conduzir por uma experiência incrível, mas aqui dentro você não vai aprender somente a fazer ovos de Páscoa. Você vai aprender todo o processo que você precisa desenvolver para produzir e vender esses ovos de Páscoa. Eu tenho certeza que você vai sair aqui do nosso curso com todas as suas dúvidas sanadas. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com o sentimento de que dá para lucrar muito com chocolates neste ano. A todo ano que passa, a cada novo ano que chega, o faturamento das pessoas que vendem ovos artesanais, ou seja, ovos de Páscoa feito em casa, dobram, triplicam, e eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Basta você aplicar tudo direitinho que eu vou passar aqui dentro deste curso. Hoje a gente já está na nossa aula 1. Nessa aula de hoje você vai aprender em passo a passo como produzir um ovo de Red Velvet. O ovo Red Velvet nada mais é do que o ovo com a casca branca, todo estruturado com massa Red Velvet, com recheio de ninho e uma decoração de tirar o fôlego. E por que eu escolhi o ovo de Red Velvet para nossa primeira aula? Pelo fato dele ser feito com a casca branca, ou seja, a gente vai trabalhar com o chocolate branco. E eu sei que essa é uma das maiores dificuldades de quem está me assistindo nesse evento. Eu sei que você tem problema com derretimento do chocolate branco, você deixa ele queimar, ou ele fica todo empelotado e você não consegue dissolver. E eu sei que a casca branca hoje, ela tá praticamente empatada com a procura da casca preta. Então é muito importante que você domine o chocolate branco, as coberturas fracionadas brancas, para que você não perca nenhuma encomenda neste ano com a venda de ovos de Páscoa. Combinado? E na nossa próxima videoaula a gente vai aprender juntos um ovo com a casca cravejada no sabor charge. Além da casca cravejada, eu vou te ensinar também como fazer a verdadeira temperagem com o chocolate ao leite e também vou te ensinar um delicioso recheio de charge que você vai poder utilizar nos seus ovos de colher. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas. E na nossa terceira videoaula eu vou te ensinar como fazer deliciosas trufas de Páscoa para que você possa incrementar o seu cardápio e vender muito mais. Sem contar que as trufas a gente também utiliza para preencher e chegar no peso ideal de cada ovo de Páscoa. Vou te ensinar uma deliciosa trufa de limão e também uma trufa no sabor meio amargo. Além de te passar técnicas e dicas infalíveis de marketing para que você possa vender muito mais. Eu tenho certeza que muitos de vocês até sabem fazer um ovo aqui e outro ali, mas trava na hora de vender. Não sabe utilizar as redes sociais para dobrar o faturamento, não sabe utilizar as redes sociais para despertar desejo nos clientes. Bom, eu já vou começar com o nosso conteúdo. A gente vai fazer aqui nessa aula um delicioso recheio de ninho. Por que eu resolvi ensinar um recheio de ninho? Porque no meu ponto de vista, o recheio de ninho, ele ainda é o recheio mais utilizado na Páscoa. É o recheio que os clientes mais pedem. Então você pode fazer variedades de ovos utilizando o recheio de ninho. A partir da base do recheio de ninho, você também consegue saborizar o seu recheio para fazer qualquer outro sabor para os ovos de colher. Então o que eu estou te ensinando aqui, além de um recheio de ninho, é uma base de recheio para que você consiga usar a sua criatividade e fazer vários outros sabores de recheio também. Então eu vou começar fazendo o recheio e depois a gente vai para a casca. Bom, eu tô aqui com todos os meus ingredientes na bancada. A gente vai começar colocando na panela uma caixinha de leite condensado. A marca do leite condensado pode ser a marca da sua preferência. Tem muita gente que fica com dúvida, né, Mahara? Eu posso utilizar o leite condensado semidesnatado ou tem que ser só o integral? Você pode utilizar o leite condensado semidesnatado sem problema nenhum, vai dar super certo também. Vamos utilizar aqui 5 colheres de sopa de leite ninho em pó, tá? Vou misturar muito bem o leite condensado com esse ingrediente seco aqui do ninho, tá? Porque vai ser mais fácil para misturar esses dois ingredientes e depois a gente vem com o creme de leite.
Então, misturo aqui. Misturei muito bem aqui o leite condensado com o ninho. Agora sim eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Eu gosto de utilizar o creme de leite que tem 17% de gordura. Mas se você encontrar um creme de leite que tenha 23% de gordura, não tem problema, pode utilizar esse aí também, tá? Vou ligar meu fogãozinho aqui na potência média e vou mexer agora aqui e misturar muito bem até alcançar o ponto de recheio para ovos de colher. O ponto de recheio para ovos de colher não é o mesmo ponto de recheio de bolo, por exemplo. A gente quer um ponto mais maleável, mais molinho, mais cremoso, tá? O ovo de colher tem que ter um recheio mais agradável para o cliente poder tirar uma colherada, tá? Então, vamos mexer aqui. Esse recheio de ninho, se você quiser deixar ele ainda mais cremoso, você pode colocar uma outra caixinha de creme de leite aqui, tá? Daí ele vai ficar mais suave, mais cremosinho. Eu particularmente gosto do sabor mais intenso do leite condensado para os ovos de colher. Mas tem gente que acaba achando muito doce, tá? Se você colocar outra caixinha de creme de leite aqui, ele vai ficar um pouco mais branquinho, mas vai chegar no ponto de recheio do mesmo jeito. Mahara, eu vi que tu não colocou uma colher de sopa de manteiga. Tem problema? Se você for utilizar uma panela grossa que nem essa minha panela ela tem um fundo grosso, é da Neoflan minha panela. Aí você não precisa colocar uma colher de sopa de manteiga sem sal. Mas se você vai fazer esse recheio em uma panela que é muito fininha, então você coloca uma colher, nem que seja de sobremesa ali, de manteiga sem sal, ou margarina sem sal se você não tiver a manteiga, tá? Porque essa margarina, ela vai entrar também como mais um tipo de gordura, essa manteiga ou margarina, mais um tipo de gordura. E isso vai ajudar com que, vai evitar de queimar muito o fundo da panela, tá? Vai ajudar o nosso recheio a se soltar mais do fundo. Vai evitar também de criar aqueles gruminhos. Pessoal, aqui a gente já tá chegando no ponto pro recheio perfeito para os nossos ovos, ó. Ele tá grossinho, mas ainda tá cremoso, ó. Não tá aquele ponto firme de recheio que a gente tem que chegar quando é para bolo, por exemplo, ó. É um ponto mais molinho, mais cremoso, mas quando esfriar ele vai ficar firme e a gente vai poder trabalhar colocando ele em colheradas dentro do ovo de colher ou até mesmo utilizando as mangas de confeitar, tá bom? Então aqui este é o ponto, tá? Vou desligar meu fogão. Depois que a gente desliga a panela com o nosso recheio, a gente vai colocar diretamente na panelinha multiuso, tá? A maioria das coisas que a gente vai utilizar aqui no nosso evento de Páscoa também tem na minha loja online. Depois a minha equipe vai liberar o link da loja para vocês darem uma olhada nas forminhas de Páscoa, em tudo lá. Aqui o meu recheio, ele ficou um pouquinho empelotadinho, não sei se vocês conseguiram perceber, ó. Isso pode ser que aconteça com várias de vocês também que estão me assistindo agora e ficam aí preocupadas, meu Deus, como é que eu vou fazer o recheio se eu não consigo acertar o ponto? Ó, aqui ficou um pouquinho, ó, porque o meu fogãozinho esquentou bastante. Então, o que a gente vai fazer? Qualquer recheio que aconteça isso, o de ninho, um brigadeiro branco, um brigadeiro tradicional de chocolate, qualquer recheio, você consegue ajustar ele novamente para o ponto brilhante e lisinho, tá? Você vai pegar um fouet ou uma colher que você tem aí em casa e você vai, ó, bater ele aqui, ó, tá? Pode bater ele ainda quente, não tem problema. Ele vai ficar firminho depois, igual, quando ele esfriar. Ele vai criar estrutura e firmar quando ele esfriar, tá? E recheio a gente não coloca ele quente de maneira alguma nos nossos ovos de Páscoa. Tem que ter paciência, tem que ter organização para fazer esses recheios antes, porque eles precisam estar completamente em temperatura ambiente para que a gente possa rechear as nossas cascas, tá? Aqui eu tenho um fouetzinho, olha como já fica cremosinho, já recupera, ó, já não tem mais nada de pelotinha, ó. Bem lisinho, bem cremoso e talvez você aí já em pânico, desistindo porque não consegue acertar o ponto do recheio. Ó, depois que a gente tira o recheio da panela, a gente cobre esse recheio imediatamente para evitar que ele crie aquelas películas. Sabe aquela película que cria em cima, aquela pelezinha durinha, que depois vira pelotinha?
Então, a gente tem que colocar um saquinho ou um plástico filme em contato imediatamente, tá? Assim, evita o contato com o ar. Ó. E aqui eu deixo o meu recheio esfriar em temperatura ambiente. Não precisa colocar na geladeira, porque a gente colocando o recheio quente na geladeira para esfriar, a gente confunde se chegou no ponto ou não. A gente nunca tem certeza se chegou no ponto ou não. A gente fica com aquele medo, porque daí a gente tira o recheio da geladeira, ele vai estar firme, como qualquer coisa que vai para a geladeira, na maioria das vezes, né? Leite condensado. Uma caixa de leite condensado, se você coloca na geladeira e deixa de um dia para o outro, depois você vai tentar tirar aquele leite condensado da caixinha, tá como? Mais firme, mais duro. Então, fica um ponto enganoso. A geladeira, ela nos engana se chegou no ponto ou não. Então, sempre deixa esfriar, porque quando esfriar completamente, você vai conseguir verificar, esse aqui é o ponto que eu preciso para trabalhar. Mesmo que tenha ficado um pouquinho mais firminho, é melhor mais firme do que mole demais, tá? Aqui eu tenho um recheio que a gente fez mais cedo, eu vou mostrar pra vocês, ó, ele descansou em temperatura ambiente, tá? Eu vou mostrar como é que tá o ponto dele pra vocês. Olha que bonito que tá, foi feito hoje de manhã e olha o ponto. Ó, foi feito exatamente do mesmo jeito que a gente fez esse aqui, ó. Olha como ele não tá aquele recheio firme demais, ó. Tá estruturado, mas tá bem cremoso, ó, perfeito para um ovo de colher. Olha que maravilha. Olha que lindo. Bem brilhante, bem lisinho. Descansou aqui em temperatura ambiente. Se eu fosse armazenar na geladeira, o ideal era eu esperar ele ficar assim, esfriar completamente. Porque daí, por mais que eu coloque na geladeira e ele fica um pouco mais firminho que isso, eu sei que o verdadeiro ponto que ele vai ficar depois que sair da geladeira é esse aqui, tá? Então, por isso a importância a gente não deixar a geladeira nos enganar e nem ficar ansiosa para já colocar na geladeira para esfriar, certo? Então, aqui é o ponto que fica o nosso recheio. E deixa eu falar para vocês uma coisa maravilhosa. Esse recheio de ninho aqui, que nem eu falei para você, ó, você consegue saborizar ele aqui. Se eu quiser fazer um recheio, por exemplo, de frutas vermelhas, eu posso colocar uma geleia agora aqui e misturar, ele não vai perder o ponto. Eu posso colocar aqui uma colherzinha de pasta saborizante e saborizar, ele não vai perder o ponto. Eu posso colocar paçoquinha triturada e fazer um recheio de paçoca, ele não vai perder o ponto. Então, por isso que eu falei para vocês que eu escolhi esse recheio, porque aqui vai facilitar a produção de vocês dos ovos de colher, dos ovos que vão levar a recheio. A partir dessa base aqui, creme de leite e leite condensado, você pode até tirar o ninho se você quiser. Você consegue criar qualquer sabor. Mahara, eu quero fazer um brigadeiro tradicional de chocolate. Tira o ninho e acrescenta apenas 2 colheres de sopa de chocolate 50%. Ah, Mahara, eu quero fazer só um brigadeiro branco. Só tira o ninho e faz do mesmo jeito que a gente fez. Então, é uma base de recheio que facilita a vida de quem quer iniciar numa produção de ovos de colher. Porque você consegue fazer paneladas e paneladas desse recheio aqui e depois só ir saborizando ele do sabor dos ovos que vai ter no teu cardápio, certo? Bom, agora então a gente vai falar sobre cobertura fracionada. A gente vai usar cobertura fracionada branca, de sabor chocolate branco. Mahara, por que tu tá falando cobertura fracionada e não tá falando de chocolate? Porque se trata de cobertura. Deixa eu mostrar pra vocês qual foi a cobertura que a gente utilizou aqui. Essa daqui da Mavalério Premium, ó, cobertura profissional, cobertura branca, tá? Então, por que eu escolhi a cobertura para fazer o ovo Red Velvet? Porque a cobertura branca, ela não precisa de choque térmico. Eu não preciso fazer a temperagem desta cobertura. Ela já é prontinha, é só fazer o derretimento dela de forma correta e colocar na forminha, levar para o freezer ou para a geladeira e a casquinha já sai pronta. Qual é a diferença? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é de fato um chocolate branco, né? Esse aqui é um chocolate branco. As pessoas chamam de chocolate nobre porque facilita o entendimento dos alunos, né? Das pessoas que não entendem de chocolate. Então aqui, ó, para descobrir se você está comprando de fato uma cobertura ou um chocolate, basta ler o rótulo. Eu costumo dizer para quem me acompanha nos meus cursos, se a gente lesse,
né? Se a maioria das pessoas lessem os rótulos das embalagens, dos produtos que a gente compra, 80% dos problemas já estariam resolvidos. Mas o problema é que a grande maioria das pessoas não leem e ficam cheias de dúvidas sobre questões que já estão respondidas na embalagem. Então aqui, o que está escrito aqui nessa embalagem da Harold? Ó, chocolate branco, tá? Esse aqui é da Harold, é o Melclean da Harold. Então tá escrito só chocolate branco. Se você ler aqui atrás, vai dizer, ó, precisa fazer a temperagem. Modo de uso, temperagem de chocolate. Aí tem aqui, ó, várias formas de temperar o chocolate. Para que esse chocolate serve? Ó, ele faz ganaches, ovos de Páscoa, molde banha, bombons, trufas e ainda pode ser utilizado na decoração e em receitas de sobremesas. Então, tem as informações aqui. Qual é o máximo de temperatura que eu posso aquecer esse chocolate? Tem aqui. Tem tudo certinho. Então aqui, chocolate é o chocolate puro. É o chocolate nobre, tá? E quando tiver escrito na embalagem, ó, coberturas profissionais, ó, cobertura branca, aqui do ladinho tá escrito fracionada. Então, ó, cobertura em gotas para derreter, sabor chocolate branco. Então essa cobertura fracionada, ela tem sabor de chocolate branco, mas ela não é um chocolate branco puro como esse daqui, que foi feito da manteiga de cacau, tá? Então aqui tem mais gordura. Mahara, tu acha melhor trabalhar com chocolate puro do que com a cobertura? Depende do local que você vai fazer os seus ovos, depende da situação em que você está e que você vai fazer a produção dos seus ovos. Não é para todo mundo que serve o chocolate puro, por mais que ele seja sim mais gostoso que a cobertura fracionada. Então, se você mora num local que é muito quente e você não vai ter um ambiente climatizado para fazer as suas cascas, eu não vou romantizar e dizer que não, então não tem como você trabalhar. Tem sim, você pode optar por uma cobertura fracionada de boa qualidade. Então aqui eu posso indicar para vocês uma cobertura fracionada da Má Valério, é muito gostosas. As coberturas fracionadas da própria Harold, a Top, é maravilhosa também. E também tem cobertura fracionada da Cical, que é as que eu utilizo. Então eu indico essas 3 marcas para vocês, tá? Então, não adianta a gente romantizar dizendo, ah, só use chocolate nobre, sendo que a gente não sabe a realidade de cada pessoa. A minha primeira Páscoa, a minha primeira produção com ovos de Páscoa, eu fiz todinha com coberturas fracionadas de boa qualidade. Foi um sucesso de vendas e eu tive um feedback maravilhoso dos meus clientes. Então, você pode sim trabalhar com cobertura fracionada, né? Se a sua produção aí, a sua realidade não permite. Porque para trabalhar com chocolate puro, você precisa ter um ambiente climatizado ou você precisa ter morar em um local, em uma região, onde em algum momento do dia vai ser mais fresquinho. E não é todo lugar que é assim. Tem lugar que é 35 graus, 38 graus o ano inteiro. Então vai dificultar mais a vida desse profissional se ele não tiver um ar-condicionado à disposição, tá? Então, por isso que eu falo, existem casos e casos. Qual é o seu caso? Você consegue trabalhar com um chocolate nobre, tem uma cozinha climatizada, tá disposta a passar pelo processo de temperagem que dá um pouco mais de trabalho? Ok, ótimo, chocolate nobre é indiscutível, né? É mais gostoso. Mas se você mora num local mais quente, não tem um ar-condicionado, mas aí a procura por ovos de Páscoa é grande, você quer sim empreender com ovos de Páscoa, por que não? Quer começar que nem a Mahara começou lá na primeira Páscoa dela? Escolha uma cobertura de boa qualidade e mão na massa que vai ser sucesso de vendas também, tá? Não existe um certo ou errado, existe a situação em que cada um de vocês que está me assistindo agora se encontra e tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Outra coisa, por que eu tô falando que existe a realidade de cada um? Porque hoje em dia, se você for fazer uma boa pesquisa de preço, o chocolate nobre, ele não tá mais tão distante em questão de valor do que a cobertura. Eu comprei os chocolates e as coberturas e o valor estava quase muito parecido. Não estava tão distante que nem era há 3, 4, 5 anos atrás, 7 anos atrás, era R$15 de diferença, R$20 de diferença, às vezes uma cobertura para um chocolate nobre. Agora não tá R$5 de diferença, 7, 10 reais de diferença. Então, você pode escolher com qual você quer trabalhar. Você vai escolher com qual
se você vai trabalhar com cobertura ou com chocolate, e escolha sem peso nenhum na consciência, porque só você sabe da sua realidade e o que vai vender aí, qual é o público que tem aí na tua região. Então não se deixe levar porque só isso, cobertura é horrível. Tampe os ouvidos, foque aqui no nosso conteúdo. Isso é uma dica de ouro que eu dou para vocês que estão aqui me assistindo. Foca aqui no nosso conteúdo e coloque em prática. Tenta adaptar todas as técnicas e receitas que eu vou fazer aqui para a sua realidade e venda muito ovos de Páscoa este ano, certo? Então, para o nosso ovo Red Velvet, hoje eu escolhi a cobertura fracionada. Na nossa próxima aula eu vou fazer os ovos com chocolate nobre, aí a gente vai fazer em passo a passo uma temperagem juntinhos. Então vamos lá, aqui eu tenho em torno de 200 gramas de cobertura fracionada, tá? Não tem diferença você usar em moedinhas ou na barra, porque cobertura fracionada também tem nessas barras aqui, tá? A barra, ela vai te dar mais trabalho. Então, se você encontrar as moedinhas, as gotinhas, compra. Mas toma cuidado para não comprar as gotinhas forneáveis. Leiam a embalagem, tá? A gotinha forneável é aquela que ela é muito resistente ao calor, é para fazer cookies, para fazer panetones, certo? Ela não serve para a gente fazer as nossas casquinhas dos ovos, tá? Então, vamos lá. Agora vamos para uma parte importante para que você nunca mais tenha problema no derretimento do seu chocolate branco ou da sua cobertura branca. A cobertura branca ou chocolate branco é mais sensível que o chocolate ao leite e também mais sensível que o chocolate meio amargo. Então, o que você vai fazer? Ao invés de colocar no seu micro-ondas de 30 em 30 segundos, independente da potência que esteja o seu micro-ondas, você vai ir no botão da potência do seu micro-ondas e vai colocar em potência média. Geralmente a potência média é o 5, porque vai do 1 ao 10, então você regula ali no 5 e pode colocar de 30 em 30 segundos. Sempre mexendo após cada pausa para distribuir o calor que está aqui dentro do nosso potinho, para que o nosso chocolate derreta todo uniforme, todo completinho, tá? Se você no seu micro-ondas não tem a opção de controlar a potência, então você vai derreter essa cobertura de 20 em 20 segundos, para a gente não arriscar queimar esse chocolate, tá? Para derreter um chocolate branco e ter sucesso no derretimento, tem que ter paciência, tá? É um processo de paciência e de dominar também a potência do seu micro-ondas, tá? Então, como o meu tem a opção de controlar a potência, eu vou botar em potência média e vou derreter de 30 em 30 segundos até derreter por completo as minhas gotinhas. Vamos lá? Coloquei 30 segundos e olha aqui, ó. Se você observar, não dá muito sinal de derretimento, mas tem algumas gotinhas, ó, que já estão começando a derreter. Por isso a importância, ó, da gente mexer. O calor do fundo do pote não tá igual ao calor que tá em cima. E é por essa preguiça de mexer a cada pausa que muita gente faz com que o chocolate queime. Aí fica aquele amarelo queimado, e aí às vezes a pessoa insiste em misturar tudo para não perder, e aí não dá certo, tá? Então vamos lá. Dou uma misturadinha aqui para misturar esse calor que tá aqui. E coloco novamente. Nosso chocolate, ó, nossa cobertura toda derretida. Olha que linda que fica essa cobertura. Ó, bem fluida, bem brilhante, bem lisinha, tá? Vou deixar aqui de ladinho. Agora a gente vai precisar de uma massa Red Velvet, tá? Qualquer massa Red Velvet vai servir para essa situação. Eu vou cortar no meio, só porque eu preciso um pouquinho de farelo de massa Red Velvet, tá? Lá dentro do nosso curso completo vai ter uma aula exclusiva dessa massa também, tá? Para quem quiser utilizar nos seus ovos Red Velvet, tá? Eu vou pegar um pouquinho dessa massa e vou esfarelar aqui, ó. E vou botar aqui. Tem que ser um vermelho bem bonito. Eu vou fazer duas opções de casca, tá? Eu ia fazer uma só, mas eu vou ter que fazer mais uma opção de casca aqui pra vocês. Então, a gente vai fazer uma casca de 350 gramas para ovos de colher. Uma para ovo de colher e outra que vai ser todo recheado. Aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó,
E vai misturar uns pontinhos vermelhos, não muitos, na nossa cobertura, tá? Olha que linda que vai ficar, cheia de pontinhos vermelhos, ó. Depois na casca fica lindo, tá? Ó. Vou colocar mais um pouquinho. Aqui, então, eu vou usar uma forma tradicional, tá? Eu vou falar pra vocês uma coisa muito importante. Com a minha experiência e no meu ponto de vista para as tendências de 2023, para tudo que eu já vivi com relação a eventos de Páscoa, a cursos de Páscoa, conteúdos de Páscoa, todos os ovos de Páscoa que eu já vendi, essa casca aqui de 350 é o tamanho mais utilizado para ovos de colher. Tá? Então essa daqui é uma da BWB, ela é de 350 gramas, certo? Aqui tá o número 50, tá? Da forma. Ela é aquela que tem três partes, tem a silicone. Dentro dela tem uma marcação, então eu consigo saber até onde eu devo colocar chocolate ou não, certo? Então eu coloco até a marcação. Ó, vou colocar aqui e vou colocar até a marcação. Coloco. Aqui chegou na marcação da minha casca. Dou uma batidinha para tirar as bolhas de ar, porque senão às vezes fica umas bolhas de ar e fica feio depois na casca. E venho com as outras duas partes da forminha, tá? Ó, coloco, pressiono, tá? Pressiono e viro. E dou uma apertadinha para preencher com chocolate aonde não preencheu. Se você colocou um pouquinho a mais de chocolate do que deveria, de cobertura, depois essas sobrinhas aqui você consegue derreter novamente e reutilizar. Tanto na cobertura quanto no chocolate nobre. Só que daí quando for chocolate nobre, tem que fazer a temperagem tudo de novo, certo? Mas não é perdido, é isso que eu quero dizer. Não existe desperdício ou perca com relação a coberturas e chocolates, tá? Aqui tá pronto. Tá? Você pode colocar na geladeira por aproximadamente 15 minutos. Antes de começar a fazer a sua produção de ovos ou os seus testes aí com as nossas aulas, verifique em que potência está a sua geladeira. Porque se ela estiver na potência muito baixinha, vai demorar muito para cristalizar o seu chocolate, para criar a casquinha. Então, quando que eu sei que cristalizou? Geralmente, quando a forminha aqui na parte de cima fica toda embaçada, toda esbranquiçada, quer dizer que já se soltou e aí eu já posso desenformar a minha casca, tá? Então eu vou colocar na geladeira por aproximadamente 15 minutos. Se você quiser colocar no freezer, aí vai ser um processo um pouco mais rápido, mas você tem que ficar atenta, porque no freezer tem muito gelo, então querendo ou não se torna um local mais úmido ainda do que a nossa geladeira, tá? Então eu vou colocar lá na geladeira 15 minutos. Bom, pessoal, acabei de tirar, ó, tá embaçado aqui em cima, já se soltou, ó, a minha embalagem. Vou tirar aqui com todo cuidado a minha casca. A gente evita de ficar colocando os dedos na casca do ovo, para não ficar nossa digital nos ovos. E também acho importante o uso da luva, quando se trata de produção para ovos de Páscoa. Essas beiradinhas a gente tira, ó, e consegue reaproveitar depois. Tá? Então, eu vou tirar aqui. E eu vou fazer duas opções aqui de ovo Red Velvet, tá? Olha que casca linda. Olha o brilho da nossa casca. Olha. Olha que linda. Olha por dentro. Como fica linda. Tá? Agora eu preciso falar uma coisa pra vocês que é o ponto assim, ó, chave dessa aula de hoje, tá? Que é a secagem das nossas cascas. Muita gente jura que não acertou a temperagem ou que não acertou o derretimento das coberturas fracionadas, que não deu certo, deu errado, tá muito calor por conta da secagem. Não espera o processo de secagem das cascas. Mahara, o que seria esse processo de secagem das cascas? Seria, depois que você desenforma as suas cascas, você deixa elas expostas, secando.
Você pode colocar elas todinhas em cima de um papel chumbo grande, ou você pode colocar elas todinhas em cima de um papel manteiga. Até mesmo em cima de um papel alumínio dá para deixar elas secarem, né? Que a gente chama de processo de secagem das cascas. Então, o que acontece? Muita gente fica ansiosa e não sabe também desse processo de secagem e fica toda hora botando a mão na casca, pegando a casca, olhando a casca e aí não deixa a casca secar. E acha que não deu certo o derretimento porque está derretendo, quando na verdade a pessoa só fica ansiosa, não deixou a casca secar. Então, o que eu sugiro para você? Faz essas cascas de noite para utilizar elas só no dia seguinte. Ah, Mahari, se eu quiser fazer essas cascas bem antes, eu posso? Pode. Eu falo para as minhas alunas lá do curso completo que elas podem fazer essas cascas até 20 dias antes, se elas usarem o processo de armazenamento de forma correta, que tem lá dentro do nosso curso também tudo explicadinho. Então, você pode fazer as suas cascas antes, não tem problema. Só tem que embalar da forma correta, guardar da forma correta e ter um ambiente onde seja arejado e fresco e longe da luz, certo? Então, Mahari, se eu quiser já fazer as cascas e já fazer o processo de montagem, quanto tempo eu deixo secar? Qual é o tempo assim, ó, mínimo que eu tenho que deixar ela secar? Eu diria assim que em torno de 3 horas sem ficar encostando nessa casca. Desenformou, deixa ela no local mais arejado que você pode, seja em cima da sua mesa, da sua bancada. De preferência longe da água, né, para não correr o risco de ficar respingando água. Água e chocolate, para fazer as casquinhas assim, eles não se combinam, tá? Não combinam. Então, deixe secar pelo menos 3 horas sem ficar encostando. Resista a ficar encostando. Mahara, mas quando eu desenformei da embalagem, parece que já está derretendo. Deixa secar, não fica tocando, tá? Se vocês conseguirem ultrapassar essa barreira da ansiedade com relação à parte da secagem, vocês vão ver que todos aqueles ovos, talvez, que vocês fizeram antes e acharam que não deu certo, que estava derretendo, é porque vocês não deixaram secar as casquinhas. E eu tô falando isso, o que eu tô falando aqui serve para casca branca, preta, meio amargo, chocolate blend, mistura, o que vocês, qualquer um, tá? Tem que ter o processo de secagem, certo? Vou desenformar o outro. Vamos lá então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa casca aqui toda recheada com a massa inteira e o recheio de ninho, tá? Então aqui eu vou pegar a nossa massinha Red Velvet e eu quero 2 camadas de massa. Então vou olhar aqui o tamanho da minha casca, cortar aqui. Essas beiradinhas que sobra da massa, a gente consegue reaproveitar ela depois para fazer aqueles farelinhos, tá? Eu vou deixar aqui perto. Ó. Aí você pode cortar mais fininho ou mais grossinho, certo? Vou pegar aqui, por aqui, já vou fazer a outra. E aqui todo o processo que a gente tá fazendo, se vocês forem bem espertinhas e estiverem ligadas no que eu tô ensinando, todo esse processo que a gente tá fazendo aqui com o ovo Red Velvet, você pode replicar ele em trufas Red Velvet também. Cortar aqui para deixar um pouco mais fininha. Tem que ser camadas fininhas. O que eu vou fazer? Vou pegar primeiro o nosso recheio de ninho, tá? Vou colocar aqui na casca, coloquei um pouquinho. Ó, coloco bem. Se você achar que tem que tirar um pouquinho de massa, tire. Eu vou tirar aqui. E ó, aperto bem. Não precisa molhar a massa, no caso a nossa massa, que já é uma massa úmida e perfeita para esse processo aqui, então não tem necessidade de molhar ela. Tá? Vou colocar mais uma camada aqui de recheio.
deixar mais fininha aqui a nossa segunda camada de massinha. Fecho aqui, tiro o excesso. E aperto bem, porque a gente vai fechar ainda com o chocolate, tá? Ó, bem linda por dentro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a casca de volta aqui na forminha, pra mim poder fechar ela com o chocolate, tá? Então, vou colocar o chocolate aqui agora. Pra que eu consiga fechar. Vou colocar bem direitinho aqui. Enquanto esse chocolate aqui, se a casca Red Velvet vai secando, a gente vai fazendo a outra montagem, tá? Colocar na geladeira assim, não precisa botar nada por cima. 10 minutinhos, até menos, já vai cristalizar essa parte que a gente usou para fechar. Bom, agora vamos para a montagem do nosso ovo de colher de Red Velvet. Eu vou começar colocando uma camada de recheio, tá? Tô usando o bico perlê, que é aquele bico que tem um furinho, mas se você não tem esse bico, só corta a manga na ponta que já vai servir, tá? Então, coloco o recheio. Vou colocar ninho em pó. Vou colocar mais uma camada de recheio. Então, agora que eu coloquei uma camadinha de massa, eu vou usar o bico 4B para fazer umas pitanguinhas aqui na volta da minha borda da casca, tá? Então, é só apertar e puxar. Agora, eu vou colocar só em formato de zigue-zague, não precisa ser em pitanguinhas, pode ser de qualquer jeito no meio, porque depois eu vou colocar um pouquinho de ninho em pó e vou polvilhar também a nossa massa Red Velvet, tá? Então, vou só fazer aqui, ó. O nosso recheio que a gente fez, a nossa receita, deu exatamente para rechear a casca de 250 e rechear e decorar também a nossa casca de 350 gramas, tá? Vou usar o farelinho do bolo e vou fazer toda a voltinha do meu ovo. Vou colocar aqui. Como se eu fosse contornar o ovo. Bom, pessoal, então eu encerrei agora as nossas decorações de 2 ovos Red Velvet. Eu tenho certeza que se você incluir no seu cardápio, vai ser sucesso de vendas. E outra coisa, você sai daqui agora com a sua consciência tranquila de que nunca mais vai errar o derretimento do chocolate branco e da cobertura branca. Coloquem em prática, não esqueçam de me marcar no meu Instagram, o meu Instagram é oficial, maharabortolotti1. Coloquem em prática essa casca, esse ovo e me marquem para que eu possa ver se vocês estão colocando em prática e como é que tá ficando os ovos de vocês. Outra coisa bem importante, não percam as informações aqui dentro do nosso evento. Hoje é recém o primeiro dia, tem muito conteúdo pela frente. Então eu fico por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus.
Não percam a nossa próxima aula, que vai ser um ovo todo cravejado de charge, onde eu vou ensinar a temperagem do chocolate e também vou mostrar para você um recheio de charge irresistível para você usar nos seus ovos de colher. Então, fiquem com Deus, um grande beijo. Qualquer dúvida, depois vocês podem tirar com os nossos administradores nos nossos grupos de WhatsApp. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!